Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro, e hoje é um vídeo que não é sobre um corcel, mas é um vídeo muito interessante para animar aí o domingo. Eu tô fazendo esse vídeo no domingo, espero postar hoje ainda, que a gente teve Fórmula 1 e tudo, e teve o Drogovic aí, o nosso brasileiro, ganhando a Fórmula 2, e todo esse ambiente anima a gente, faz a gente lembrar de tempos áureos aí da nossa Fórmula 1, dos nossos pilotos campeões mundiais aí. E eu lembrei de uma matéria muito interessante que a Quatro Rodas fez com um pace car bem curioso. Porque os pace cars, alguns estão bem notórios assim, né? Tem o Tempra, que foi usado, que deu carona pro Senna em 93, que foi resgatado, restaurado. Tem o Escort Pace Car também, de 84 também, que foi o primeiro GP do Ayrton Senna, que a Ford fez uma produção limitada ali também de um modelo Pace Car também, né? Que não era idêntico ao que estava na pista, né? O da pista era um motor mais envenenadão lá, mais possante, né? Mas mesmo assim eles fizeram um modelo para já engatilhar nas vendas do XR3 ali, que também era uma estreia da Ford. Esse modelo que eu vou mostrar é um pouco mais curioso, porque é uma perua. Em 1986 teve o GP no Brasil, que foi o GP do começo do calendário, o primeiro GP do calendário do Fórmula 1 de 1986. E o GP nessa época era disputado no Rio de Janeiro. Para quem para quem é mais novo, mais jovem, talvez não se lembre disso. Eu tenho 37 anos e eu mesmo não lembro do GP sendo disputado no Rio de Janeiro. Para mim sempre foi, a minha memória sempre teve em Interlagos. Para quem é um pouco mais velho, lembra bem do autódromo do Jacarepaguá, que era um autódromo que ficava no Rio de Janeiro, que era lindíssimo, num lugar ali perto do mar, era maravilhoso. Foi demolido recentemente para fazer a Vila Olímpica nos jogos no Rio de Janeiro. Infelizmente foi um patrimônio que se perdeu ali, da história do automobilismo. E para esse GP, a comissão organizadora pegou uma Marajó, exatamente isso, uma Marajó, e ela tunou ela com o motor do Opala. Esse motor não era turbo, mas era o 250S do Opala, que era a versão mais possante do Opala, né? E que foi ali adaptado na perua do Chevette. O Chevette, que era um carro que tinha uma linha bastante interessante ali, né? Que também disputava um pouco do mercado ali com o Corcel. Ele era um pouco mais, né? Uma linha um pouco mais simples ali, um preço um pouco abaixo do que o Corcel era ali na época. Mas ele também era um carro que disputava vendas com o Corcel. Inclusive tem matérias da versão do Chevette SL comparado com o Corcel Standard, que era o mais básico do Corcel, mas que era equiparado ali no preço com o Chevette SL. A Marajó era a perua do Chevette, era uma variação que tinha um hatchback também, tinha a picape também, a Chevy 500, e essa era a perua do Chevette. A edição de abril de 1986 cobriu a matéria da Fórmula 1, desse GP, e ela fez uma matéria especial com essa Marajó, explicando ali como é que era a mecânica e tudo. Bem interessante desse carro, bem peculiar aí, né? Uma perua esportiva, que não é uma coisa muito comum, né? A Chevrolet tinha feito a perua SS para Caravan, mas geralmente perua você associa com carro de família, então as peruas esportivas são carros bem curiosos assim. A reportagem dessa matéria da Quatro Rodas foi do Charles Marzanasco Filho, e as fotos foram do Milton Shirata. Esse carro foi preparado pelo José Fernando Lopes Martins, que o apelido dele era Toco, e na época ele já era ex-piloto já. Para caber o motor ali dentro da estrutura do cofre do Chevette, foi preciso cortar a estrutura central do veículo, né? O motor é muito maior, o motor do Chevette era um motor 1.6, né? Uma cilindrada bem menor do que o 4.1 do Opala. E foi toda reforçada também a estrutura ali, né? Para caber o motor, que além de maior era mais pesado. Então a estrutura foi reforçada, o conjunto de suspensão foi reforçado, ele recebeu as molas do Opala, inclusive, os amortecedores foram recalibrados, e para ter uma estabilidade maior, né? Porque o carro tinha que andar numa velocidade alta ali, por mais que fosse um carro que fosse acionado em bandeira amarela, né? No caso ali, ele precisava ter uma performance boa até para chegar rápido no local, porque esse carro ele servia para levar um médico, um bombeiro e um diretor de prova, ou um representante da direção de prova. Então ele era um carro para fazer os primeiros socorros de um suposto acidente.
Na prova foram usados 2 modelos desse, foram preparados 2 Marajós. Uma ficava nos boxes e outra ficava em algum setor estratégico na pista para que pudesse fazer um atendimento rápido ali num acidente. Vendo o vídeo ali da Fórmula 1, ali com a transmissão da Globo na época, o único momento que eu consegui ver foi o da largada do carro, assim, ele não aparece muito ali. E até porque, assim, naquela época, assim, é diferente da Fórmula 1 hoje, né? A Fórmula 1 hoje, um carro encosta no canto da pista, já é bandeira amarela, já para tudo, já. Naquela época o carro tinha que pegar fogo, parar a pista e, enfim, assim, explodir para que realmente fosse parada a prova. A prova não parava por qualquer coisa, então, assim, o carro só ia no caso de algum atendimento. E ele não aparecia, realmente não aparecia ali naquela época. Realmente não foram captadas muitas imagens do carro. Ele aparece ali no grid de largada, na hora que os pilotos largam, né? Ele aparece lá no fundo de largada com outros carros também, mas lá no fundo dá pra ver ele largando lá com a galera para acompanhar a largada, no fundo do pelotão. Bem, a performance dele ficou bem interessante, assim, porque ele fez nos 0 a 100, ele fez em 9.4 segundos. Você imagina isso para um carro com uma perua daquela época, né? Fazer isso era uma performance bem alta na época, ainda mais para os carros nacionais, assim, né? E o equilíbrio também foi bem elogiado pela revista nos testes. O motor mais pesado na frente deixou um equilíbrio de peso bem bom para o carro, de acordo com os testes da revista 4 Rodas. Aqui é para vocês terem uma comparação com a versão original da Marajó. No seu lançamento em 1980, ela fazia 0 a 100 em 19 segundos, matéria da 4 Rodas também. Bem, sobre a corrida, só pra gente, já que estamos falando dessa corrida, essa corrida foi muito especial para o Brasil, porque teve o Piquet em primeiro lugar e o Senna em segundo. Lembrando que era uma fase ainda, uma época em que o Senna ainda não tinha sido campeão mundial, ele estava na Lotus ainda. O Piquet era bicampeão, ainda não tinha sido tri, ele tinha acabado de entrar na Williams, era a primeira corrida nele, inclusive pela Williams, e ele já ganhava uma corrida já. Nesse ano o Prost acabou ganhando ali, porque o Mansell e o Piquet ficaram brigando entre eles ali e acabou deixando as coisas pro Prost, que era um piloto muito regular na época, e sim, sempre foi uma das qualidades do Prost ser um piloto regular, então ele se aproveitou dessa briga do Mansell e do Piquet e acabou sendo campeão em 86. O tema da vitória também foi tocado nessa corrida, na transmissão, mesmo sendo a vitória do Piquet, porque a gente tem essa memória de que o tema da vitória era para o Senna apenas, mas o tema da vitória não era para o Senna. O tema da vitória era tocado para quem ganhava o GP do Brasil, inicialmente. Depois ele começou a ser tocado para os pilotos brasileiros que ganhavam as corridas, né? E aí a gente acabou criando esse vínculo com o Senna, né? Porque o Senna trouxe tantas vitórias, né? Foi um período ali mágico para a Fórmula 1 para os brasileiros, né? Porque a gente tinha o Emerson Fittipaldi já bicampeão, inclusive teve a história dele com a Copersucar ali, né? Com a própria equipe brasileira, a única equipe brasileira. Aí tinha o Piquet e o Senna correndo junto, então assim, era uma época mágica, assim, que as pessoas levantavam né? Nas corridas na Europa, as pessoas levantavam cedo para ver as corridas, assim. E hoje com a vitória do Drogovic na Fórmula 2, foi uma coisa que me fez lembrar, né, da nossa história da Fórmula 1, e eu lembrei dessa história da Marajó, que é bem curiosa aí também. Como eu falei anteriormente, tem esses outros carros madrinhas também que são bem pitorescos também, né, com a história aí o Tempra de 93 e o Escort também, o Escort Pace Car também, que são carros. O Tempra não foi feito um carro específico, né? O Escort teve o modelo Pace Car, que é bem raro, né? Tem até um vídeo do Badolato, que é o colecionador de São Paulo lá, que ele tem um desse, né? Mas é um carro bem raro, assim, o que estimam-se ter bem poucos aí. Inclusive, no vídeo que ele fala sobre o carro dele, lá sobre a unidade que ele tem, ele fala que provavelmente foram fabricados menos do que a Ford anunciou, né? Que eram 350, se não me engano. Supõe-se que foram fabricados menos do que realmente a Ford anunciou, né? Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo pra gente trazer algumas memórias boas aí, tanto da nossa indústria quanto da nossa história automobilística aí.
Eu desejo tudo de bom para o Drogovic, hein? É um piloto jovem hein, que tem tudo pela frente, um futuro muito próspero. E espero que a gente consiga, né, em breve aí, ter mais pilotos brasileiros disputando aí na Fórmula 1, porque a nossa história é muito rica nisso e é muito interessante ter esses representantes aí na maior competição de corridas do mundo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima e até mais. Um grande abraço.